Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal nesta terça-feira, hoje é dia 20 de junho de 2023. Tá chegando, né? Tá chegando o nosso São João, gente. Eita, chegando não, já chegou, né, rapaz? Já chegou porque tem festa acontecendo por todo lugar do nosso Nordeste e isso é bom demais. Eita, época boa, gente! Mas agora é hora da gente falar de futebol. Vai trazer muitas notícias e informações para vocês. Por exemplo, a seleção brasileira da comissão ao local de trabalho. O CBF tem pendências a acertar com Ancelotti na seleção. Parece que tá tudo certo com o homem, né, rapaz? Parece que finalmente o homem deu o positivo, né, que vai realmente, só que em 2024, assumir a seleção brasileira. Fala das eliminatórias da Eurocopa, Cristiano Ronaldo prestes a disputar o 200 jogos, né, com a seleção de Portugal, disse o seguinte: nunca abdicarei de vir. Foi o que disse aí o grande Cristiano Ronaldo. E o Cruzeiro, o zagueiro Robert Rojas, é oferecido ao Cruzeiro. O River Plate deseja compensação milionária. Ainda falando da Raposa, né, rapaz? O Cruzeiro anuncia acerto com Elibelton Palácios. Isso mesmo, Elibelton Palácios. Já já a gente explica quem é esse jogador. Eu confesso também que não o conheço. Fala de Vasco da Gama. O Vasco faz proposta por Lanzini e busca pelo menos mais 3 reforços. É o que a gente vai falar já já. Ainda falando de reforços do Vasco, o Southampton da Inglaterra recusa a nova oferta do Vasco por Lianco. É o que diz aí a notícia que vem, né, lá da Europa. No futebol internacional, o jornal revela detalhes de contrato de Messi com a Arábia Saudita. A gente explica já já. É muita grana envolvida, é o que a gente pode adiantar para você. Ainda falando do caso CBF e Carlos Ancelotti, pois é, o Ancelotti será o técnico mesmo da seleção brasileira a partir de 2024. Vou dar minha opinião sobre isso, sobre essa espera aí da seleção brasileira, né, rapaz? Pois é. Fala do Fluminense também, porque o zagueiro Manuel do Fluminense é suspenso por doping. A gente fala sobre esse assunto também já já. E no Flamengo, o Flamengo admite mudanças em propostas por Alain também de la Cruz. Já já a gente explica também para você que está ligado com a gente. E ainda sobre a equipe rubro-negra carioca, Flamengo que liberou, né, o Marinho, rapaz. O Marinho tá acertando aí com Fortaleza. Luiz Henrique se aproxima de seu novo técnico do PSG. A gente traz já já também detalhes dessa negociação. É o nosso primeiro vídeo aqui no canal, claro. Peço a você para deixar aí o seu like, mais conhecido também como curtida. Pois é, ajuda demais a gente. Você não leva um segundo aí para deixar sua curtida, mas ajuda a gente muito, mas muito mesmo. Também comentando aqui os nossos assuntos, compartilhando o nosso vídeo nas suas redes sociais, vai ajudar a gente também demais. E você que está chegando aqui pela primeira vez, vi que a gente deu uma aumentada aí no número de seguidores, né? Pois é, você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, tá bom? Sininho de notificações também e ativem todas para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. 3 recados para vocês. Barraca Nossa Senhora Aparecida, né? Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. Também Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E depois tem ela, nossa tradicional vinheta. E aí sim a gente volta aqui para trazermos aí essas informações e muito mais para você. Sai daí não.
Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Minha turma, olha onde eu tô hoje, ó, Barraca Nossa Senhora Aparecida, ó, São João, São Pedro, já sabe, né? Comprar seus fogos de artifício aí aqui, gente. Bora se aproximar mais ali pra gente conversar com o Robson Santos, que ele vai explicar pra gente se tem novidade nesse ano de 2023, como é que tá as promoções, quais as facilidades aqui que você encontra, como você paga no dinheiro, no cartão, no Pix. Falar com ele aqui. Robson Santos, tudo beleza, menino? Tudo jóia? Cristiano, tudo beleza? Filho? Fala pra mim das novidades esse ano aí da Barraca Nossa Senhora Aparecida. Aqui qualidade é o que não falta. Mas eu sei que preço bom também. Mas fala das novidades de 2023. Preço bom e variedade. Preço bom e variedade. É aqui com nós. É aqui. Fala com nós aí, fala com nós. A chuvinha crepitante. Nós temos as cândelas romanas. Nós temos o vulcãozinho que assovia. Opa, muito bom, hein? A gente tem o vulcão colorido, tem a chuvinha colorida, a gente tem a chuvinha indoor, pode ser solta dentro de casa. Opção que não falta. Opção que não falta. Traque doido, metralhadora, disco voador, o helicóptero, tem a granadinha infantil, a pico com vara. Variedade é com a gente mesmo. E a pessoa chega aqui, ela pode pagar no dinheiro, pode pagar no Pix, pode pagar no cartão, como é que fica? Dinheiro, Pix e cartão. Dividimos também no cartão, enquanto às vezes o cartão da pessoa der. Só vem aqui e não compra quem não quiser, né? Quem não quer, quem não quiser, né, gente? Porque fala a verdade. Ó o tanto de variedades. Olha o tanto de variedades, gente. Barraca Nossa Senhora Aparecida. Fica onde a Barraca Nossa Senhora Aparecida, seu Robson? Ela fica aqui situada em frente à antiga estação de trem, aos fundos do Mercado de Artes. Tem como errar, não tem não. Não tem como. No centro da Mas de repente a pessoa quer mais informação, liga para aqui, WhatsApp. WhatsApp é 77 3 números 9 78 98 25. Pronto. Nos Certinho. siga também no Instagram. Instagram de Robson. Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. Pronto, no Instagram. Repete novamente. Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. @Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. Isso. Lá no Insta. Pronto. Lá no Insta também você pode chamar lá no direct, né? No Instagram, para mais informações também. Trabalhamos também com chá revelação. Chá revelação também? Opa, rapaz. Barraca Nossa Senhora Aparecida, um empreendimento de Robson Santos. Robson Santos. Esse é o cara, esse é o cara. Valeu, menino. Boas vendas pra você. Tamo junto. É nóis, filhão. Agora sim, estamos de volta, agora em definitivo, para a gente trazer muita informação para vocês. A gente vai falar, já vai começar falando, na verdade, né, de seleção brasileira, da comissão ao local de trabalho. O CBF tem pendências a acertar
com Ancelotti ou Ancelotti na seleção brasileira. A CBF está como certa a contratação de Carlos Ancelotti para comandar a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026. Mas ainda tem pendências a resolver com o técnico italiano. Nas conversas com o treinador desde o começo do ano, pessoalmente e à distância, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, tratou de questões financeiras e também de trabalho, mas ainda há temas em aberto. A data exata em que Ancelotti assumirá a seleção é o principal ponto, mas não o único. Embora ainda alimente esperança de ter Ancelotti antes do fim do contrato dele com o Real Madrid, em junho de 2024, a CBF concordou em esperá-lo. Porém, ainda é preciso alinhar como será o período até a chegada dele, já que neste meio de tempo, o Brasil jogará pelo menos 8 vezes. Rapaz. Vamos saber aqui então, as principais pendências a resolver, entre Ancelotti e seleção brasileira. Transição. O Brasil terá um treinador interino até a chegada do italiano, mas este profissional ainda não está definido. Provavelmente o Ramon Menezes, gente? Já está certo, porém, que ele não será o David Ancelotti, filho e auxiliar do treinador, a fim de evitar conflitos com o Real Madrid. Uma possibilidade é a manutenção de Ramon Menezes, que dirigiu o Brasil nas 2 primeiras datas FIFA de 2023. Essa decisão também impacta diretamente na escolha do comandante da seleção olímpica. A expectativa é de que a escolha saia até o fim deste mês, prazo estabelecido pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para concluir as negociações com Ancelotti. Segundo o jornalista André Rizek, o técnico do Real Madrid também indicará um profissional na Europa para trabalhar nessa passagem de bastão. Coordenador da seleção. O cargo está vago desde o começo do ano, quando Juninho Paulista foi demitido. Ricardo Gomes é quem desempenhou essa função interinamente desde então. Os ex-jogadores Kaká e Falcão, hoje dirigente do Santos, ambos próximos de Ancelotti, foram cogitados para o posto, mas não há definição de quem será o escolhido. Não está descartado até mesmo que o cargo seja extinto e suas atribuições assumidas pelo presidente Edinaldo Rodrigues e outros profissionais da CBF. Comissão técnica. Ancelotti já falou com a CBF sobre profissionais que poderiam acompanhá-lo na seleção, mas esse tema não está fechado. Junto com Tite, também deixou a seleção preparador físico, o Fábio Mancediancha. E nas 2 datas FIFA de 2023, tal posto foi preenchido por interinos. Da comissão que foi a Copa de 2022, foram mantidos como funcionários fixos da CBF e o fisiologista Guilherme Passos e os analistas Thomas Queric e também Bruno Baquete. Ainda há outros remanescentes do Mundial do Catar que se juntam à seleção pontualmente. Casos do médico Rodrigo Lasmar, do preparador de goleiros, o Tafarel, e de fisioterapeutas, massagistas e também roupeiros. Local de trabalho. O italiano se mudará para o Brasil ou seguirá na Europa, fazendo apenas viagens esporádicas à América do Sul? Essa é a grande questão. Pessoas ligadas à CBF garantem que esse tema nem sequer entrou na pauta até o momento nas conversas com o treinador. Tite e seus auxiliares davam expediente de segunda a sexta-feira no prédio da Confederação Brasileira no Rio de Janeiro. Mas essa não é uma questão vista como essencial pela entidade. Ancelotti está em férias e, segundo a imprensa espanhola, trabalha no planejamento do Real Madrid para a temporada 2023-2024. Ainda com técnico interino, o Brasil volta a campo nesta terça-feira às 16 horas, no horário de Brasília, contra Senegal, no estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal.
Vou dar minha opinião rapidamente para a gente não alongar muito esse assunto de seleção brasileira, que enche a paciência, sinceramente, né? O povo já está assim cansado de seleção brasileira, sinceramente, tá mesmo. Hoje o brasileiro não tem gosto de assistir a seleção. Não tem gosto de assistir a seleção brasileira, infelizmente, sabe? Porque virou uma bagunça, gente. Como é que você, por mais que ele seja qualificado, eu não estou discutindo aqui a qualidade do Carlos Ancelotti, é treinador de, sabe, de primeira escalão, como diz aí já o pessoal, né? Mas, gente, seleção brasileira é infinitamente mais importante do que o Carlos Ancelotti. Ele vai chegar com a polpa, né? Poxa, a seleção brasileira. Você imagina o cara, né? Você imagina o Ancelotti como tá pulando de alegria no maior clube do mundo, que é o Real Madrid. E assim que venceu o contrato dele, ele assume a melhor seleção, ou a maior seleção de todos os tempos, que é a seleção brasileira, né? Você imagina aí, rapaz. Caramba! E a seleção brasileira se presta a esperar um treinador por tanto tempo. Gente, isso é demais, sinceramente. Com tantas opções no mercado, e depois de tudo isso, se o Carlos Ancelotti não conseguir a Copa do Mundo, porque todo esse esforço é para isso, para que o Carlos Ancelotti possa conseguir a Copa do Mundo. Se conseguir, todo mundo vai dizer, tá vendo, o planejamento foi bem feito, etc e tal. Mas se não conseguir, meu amigo, o Edinaldo Rodrigues, você pode mudar do Brasil, menino. Você não vai conseguir morar aqui mais não. Porque vai ser uma pegação no pé, né? Se você mudar para outro país, você só vai ouvir notícias, né? Mas se você continuar aqui no Brasil, caso tudo der errado, né? E sim, tá no bolo, né? Pode acontecer. Você tá ferrado, menino. Cristiano Ronaldo prestes a disputar 200 jogos por Portugal, abre aspas, nunca abdicarei de vir, fecha aspas, disse aí o craque português. Cristiano Ronaldo fará seus 200 jogos, né, com a camisa de Portugal na partida contra a Islândia, nesta terça-feira, pelas eliminatórias da Eurocopa. O atacante é o recordista de jogos da seleção portuguesa e aos 38 anos de idade descarta a aposentadoria da equipe. Nunca abdicarei de vir cá, porque é sempre um sonho. 200 jogos demonstra o amor pelo país. Quero continuar a jogar, alegrar a família, amigos e portugueses. Tem sido uma caminhada longa, mas que não terminará em breve, espero eu. Que Portugal ganhe amanhã, com ou sem gols meus. Que Portugal siga o seu caminho rumo à Euro, declarou o CR7 em coletiva de imprensa na véspera da partida contra a Islândia. Cristiano Ronaldo elegeu o jogo mais memorável da carreira na seleção portuguesa até o momento, mas se mostrou orgulhoso de poder alcançar a marca dos 200 jogos por Portugal. É difícil mencionar só um jogo, acho que foram tantos momentos bonitos que vivi. Mencionar não consigo. Fácil de memorizar é sempre quando ganha. Quando ganha as finais, a Euro 2016, a Liga das Nações 2019. Mas há muitos momentos bons, muitas vitórias sofridas. Por isso, prefiro dizer que o jogo mais importante é o próximo jogo. Mas não deixo de fora os momentos bonitos que vivemos com a seleção. Serei o primeiro da história a conseguir 200 jogos. Fico muito orgulhoso por isso. É algo que nunca pensei, disse Cristiano Ronaldo. Portugal é o líder do grupo J das eliminatórias da Euro, com 100% de aproveitamento em 3 rodadas. A Islândia, adversário desta terça, tem 3 pontos e está à frente apenas da zerada Liechtenstein. É o grande Cristiano Ronaldo, 200 jogos, meu amigo, né? Para qualquer um não, né? 200 jogos com a camisa da seleção do seu país. E assim, ó, o cara tem 38 anos e ainda fala assim, não, sempre que
quiserem contar com o meu futebol na seleção, tô aí. Não pensa não pensa em aposentadoria, dedicação. Cristiano Ronaldo é o verdadeiro atleta mesmo, né? Se cuida, até nas férias. A gente vê até relato de alguns companheiros do Cristiano Ronaldo que já jogaram com ele, né? Diz que nas férias o cara tá lá treinando, rapaz. Nas férias dele, ele tá lá treinando. É brincadeira? Tem todo equipamento, toda uma estrutura, né? Na casa do jogador, que até nas férias o cara treina. Meu amigo, não é brincadeira não, né, rapaz? Grande Cristiano Ronaldo, 200 jogos com a camisa da seleção de Portugal. Pena, eu digo pena, que Cristiano Ronaldo não pôde conquistar uma Copa do Mundo. Porque deu e tá dando ainda, né, tanto pro futebol mundial que merecia. Só que a seleção portuguesa, apesar de ter uma boa seleção, de ter montado já boas seleções, não tem forças, não tem peças nível Cristiano Ronaldo para conseguir chegar em uma Copa do Mundo e bater aí, né, de frente com os favoritos. Infelizmente não tem. E Cristiano Ronaldo vai ficar sem esse título aí na sua carreira, infelizmente. Zagueiro Robert Rojas é oferecido ao Cruzeiro. River Plate deseja compensação milionária. O Cruzeiro segue ativo no mercado e busca jogadores do futebol internacional. O nome que está no radar do clube é o de Robert Rojas, zagueiro de 27 anos que pertence ao River Plate. A costura financeira para acordo não é fácil. O jogador paraguaio tem contrato com o River Plate até o final de 2024, mas demonstrou interesse de deixar a Argentina já neste momento. A diretoria dos milionários, no entanto, quer uma compensação pela liberação para qualquer mercado. O valor pedido está na casa de 4 milhões de dólares, cerca de 19 milhões de reais. A quantia não se encaixa nas condições atuais do Cruzeiro. Desde que Ronaldo chegou, a gestão adota discurso de austeridade para deixar as contas em dia. O maior investimento até o momento foi de 16 milhões de reais para tirar o Wesley do Palmeiras. Além da compensação ao River, o salário poderia ser entrave para Cruzeiro contar aí com o zagueiro paraguaio. Isso porque o agente dele, o Diego Serratti, indicou que a saída do clube argentino também é uma tentativa de valorização financeira para o atleta. É um jogador que nós acreditamos já ter cumprido um ciclo no River. É hora de dar um passo que possa ser bom para o River, para ele, para todos. Ele está muito contente, mas está ali há muito tempo e quer fazer uma diferença econômica, e estamos buscando isso também, disse Serratti em entrevista ao Cardinal Deportivo do Paraguai na última segunda-feira. O Cruzeiro está em busca de um zagueiro que possa atuar pelo lado direito, como Robert Rojas. Nesta situação, o clube tentou acerto com Zé Ivaldo, mas viu o Atlético Paranaense brecar a saída do atleta, que foi campeão da Série B do ano passado pela Raposa. Rodrigo Caio, do Flamengo, é outro que está no radar. Robert Rojas surgiu no futebol paraguaio pelo Guarani. Em 2019, saiu para o River Plate, onde acumula mais de 100 jogos. Venceu a Recopa Sul-Americana de 2019, além de ter conquistado um campeonato argentino, também uma Copa Argentina e uma Supercopa Argentina. Eu sinceramente não conheço muito jogador, confesso que tenho acompanhado pouco futebol argentino, né? Então não posso falar muita coisa do Rojas, mas aquela coisa, gente, o futebol argentino, lógico que tem os gigantes lá, o River, né? E tem os principais, né? O River e o Boca Juniors. Mas a moeda argentina é muito desvalorizada, por isso jogadores saem com muita facilidade do futebol argentino e vêm
para o futebol brasileiro, porque aqui se paga muito melhor, né? Ainda falando do Cruzeiro, o Cruzeiro anuncia acerto com Elibelton Palacios. O Cruzeiro anunciou a contratação do lateral direito Elibelton Palacios, de 30 anos, em fim de contrato com o Elche, da Espanha. O jogador chegará em julho, na abertura da janela, com contrato válido até dezembro de 2025. O jogador colombiano tem contrato com o Elche até o dia 30 de junho. Palacios havia informado o desejo inicial de seguir no futebol europeu, mas assinou pré-contrato com o Cruzeiro. O clube informou que ele ainda passará por exames no início de julho aí para definitivamente assinar contrato. Lateral direito de ofício, Palacios também pode ser opção como zagueiro por aquele lado do campo, além de jogar também na segunda linha de meio campo. Tem 1,81 m de altura e na sua função principal brigará por posição com William. Outra opção da lateral é Igor Formiga e Wesley Gasolina, que está lesionado. Revelado nas categorias de base do Deportivo Cali, Palacios passou ainda pela Equidad, na Colômbia, antes de ser vendido ao Clube Brugge, da Bélgica. Na verdade, Clube Brugge, né, da Bélgica. Em 2016, voltou ao seu país, 2 anos depois, para o Atlético Nacional, e foi o Elche em 2020, onde se manteve até o atual momento. É um jogador que não é conhecido, né, no futebol brasileiro, mas o Cruzeiro está fazendo essa aposta aí, né? Vamos falar de Vasco da Gama. Vasco faz proposta por Lanzini e busca pelo menos mais 3 reforços. O Vasco fez uma proposta para contratar o meia Manuel Lanzini. Aos 30 anos, o argentino está livre no mercado após deixar o West Ham da Inglaterra. Ele é o camisa 10 que a direção sonha, né, rapaz? Embora não seja uma negociação tão fácil assim. Lanzini e seus empresários já têm a proposta do Vasco em mãos, mas não há prazo para a resposta. O meia argentino está em lua de mel, o que dificulta a negociação. O Vasco acredita ter apresentado uma boa oferta, mas tem outros nomes no radar para a função de camisa 10, caso a negociação com Lanzini não avance. Lanzini tem passagem pelo futebol brasileiro ao defender o Fluminense entre 2011 e 2012. O jogador está em lua de mel. Na última temporada, foi reserva do time inglês. Atuou pela última vez em 28 de maio, na derrota para o Leicester. Outros nomes. Além de Lanzini, o Vasco busca nomes para outras posições. O clube tem negociações com Maicon, zagueiro do Santos, e Lianco, zagueiro do Southampton, da Inglaterra. O volante Fernando, do Sevilha, é outro que interessa ao clube de São Januário. Sem espaço no Santos, Maicon negocia a rescisão de contrato e deve reforçar o Vasco caso entre em acordo com o Peixe. O zagueiro de 34 anos chegaria sem custos. A negociação com Maicon não inviabiliza a chegada de Lianco. O Vasco enviou proposta ao Southampton na semana passada e aguarda a resposta do clube inglês. A oferta é por empréstimo, com obrigação de compra em caso de permanência na Série A. O Vasco também tem como prioridade a chegada de um volante e negocia com Fernando do Sevilha. Há otimismo quanto à chegada do jogador, que conversa sobre uma rescisão amigável com o clube espanhol. O atleta tem interesse em defender o Vasco da Gama. Cuejá, volante colombiano do Al Hilal, da Arábia Saudita, segue no radar, mas dificilmente será contratado. O Vasco entende que, dado o interesse de outros clubes, há uma espécie de leilão, além do fato de o Al Hilal pedir alto pelo jogador. Nesta segunda-feira, o atacante Serginho chegou ao Rio de Janeiro. Ele passará por exames médicos e, se aprovado, será a primeira contratação vascaína na janela de julho. A princípio, ele deve ser o único reforço para o setor. A chegada de mais um atacante não está descartada, mas não é prioridade no momento. Além de Serginho, o Vasco acredita que atletas como Eric Marcos e Ryan crescerão de produção e serão boas opções ao técnico Maurício Barbieri.
Ainda falando do Vasco da Gama, a gente falou aqui do Lianco, né, rapaz? Segundo informações vindas aí da Europa, o Southampton recusou a proposta do Vasco por Lianco. O Southampton endureceu o jogo e recusou mais uma proposta do Vasco por Lianco. Não agradou a última oferta de empréstimo com obrigação de compra em caso de metas atingidas. A negociação segue aberta, mas o defensor aí, na verdade, mais o desfecho, né, deve demorar. Então não foi, né? Então o time inglês não recusou, gente. Ele só está dando um tempo, evidentemente, para ver se chega uma proposta melhor, né? Como eu vou dizer para vocês aqui agora, a proposta do Vasco foi de empréstimo, com obrigação de compra em caso de objetivos atingidos. O clube carioca ofereceu 1 milhão de euros, caso o clube permaneça na Série A e Lianco disputasse aí 60% dos jogos. O Vasco pagaria mais 4 milhões de euros. O Southampton ainda manteria um pequeno percentual do atleta. As condições não agradaram o clube inglês. A informação da nova recusa do Southampton foi publicada primeiramente pelo Goal. São 2 pontos principais que jogam contra o Vasco neste momento: o tempo e as metas a serem atingidas. O Southampton teme, por exemplo, que Lianco se machuque e não consiga disputar 60% dos jogos. Dessa forma, o Vasco não aceitaria, na verdade não teria, né, a obrigação de compra, e os ingleses receberiam o brasileiro desvalorizado na próxima temporada por conta de uma lesão. Além disso, o Southampton vê potencial para ofertas maiores na Europa, uma vez que a janela de transferências sequer abriu. O clube não tem pressa para aceitar uma proposta de empréstimo e acredita que poderá ter ofertas maiores. Neste caso, o tempo joga a favor dos ingleses e contra o Vasco, que tem urgência em se reforçar. O clube inglês já rejeitou aí outras 2 ofertas do Vasco. A primeira em janeiro e outra recentemente. No entanto, essa foi a primeira vez que o Vasco se compromete a comprar o zagueiro mediante metas. O Southampton espera recuperar ao menos parte do investimento feito em Lianco em 2021, quando pagou cerca de 8 milhões de euros para tirá-lo do Torino. Lianco tem sondagens de clubes italianos, mas quer voltar ao Brasil. Ele deixou o país há 6 anos e meio e jogou profissionalmente por pouco tempo no São Paulo. Ele vê o projeto do Vasco com bons olhos e já tem um acerto salarial com o clube. Além de Lianco, o Vasco tem interesse em Maicon. O zagueiro de 34 anos negocia a rescisão contratual com o Santos para acertar com o clube carioca. Eu ainda acredito, sinceramente, apesar de ser muito complicado mesmo, né, que sim, porque entre jogador e Vasco tá tudo certo, né, gente? E a vontade do jogador conta muito. Evidentemente que o clube, como disse aqui a matéria do GE, quer recuperar o dinheiro, a grana, o money, né, que foi gasto, né, na compra do jogador. Mas a vontade do jogador também conta muito. Jornal revela detalhes de contrato de Messi com a Arábia Saudita. O contrato de Messi como embaixador do turismo na Arábia Saudita é altamente lucrativo para o jogador. Segundo revelou o jornal americano The New York Times, o craque argentino pode receber até 22,5 milhões de euros, cerca de 117 milhões de reais, no período de 3 anos, e parte do acordo aí inclui férias pagas para toda a família, algumas postagens em redes sociais e poucos compromissos comerciais. O contraponto é que Messi não pode fazer comentários negativos ou qualquer outra declaração que manche a imagem da Arábia Saudita. O país é governado por uma monarquia absolutista islâmica e é marcado por violações aos direitos humanos. De acordo com o New York Times, as obrigações de Messi e suas respectivas remunerações são 2 milhões de
dólares, rapaz. Coisa de 9,5 milhões de reais para o mínimo de uma viagem de férias no ano, com duração de 5 dias ou 2 férias anuais, com duração de 3 dias cada. Os custos e a acomodação de nível 5 estrelas serão pagos pelo governo da Arábia Saudita para Messi e até 20 membros da família ou amigos. 2 milhões de dólares, né, rapaz? 9,5 milhões de reais para promover a Arábia Saudita nas redes sociais 10 vezes no ano, separadamente as férias no país. Mais 2 milhões de dólares, 9,5 milhões de reais para participar de uma campanha anual de turismo. Mais 2 milhões de dólares, 9,5 milhões de reais para compromissos e trabalhos beneficentes. A parceria com Messi é mais um exemplo do uso do esporte pela Arábia Saudita como uma propaganda para mudar a imagem do país, que é dono do Newcastle da Premier League. Por causa aí de uma viagem à Arábia Saudita em maio, Messi chegou a ser suspenso pelo Paris Saint-Germain, então um clube que defendia antes de assinar com a Inter Miami neste mês. É o Messi, rapaz, o Messi que grana pro Messi não é problema, né? Mas sempre é bom mais. Só que lá ele não vai ter a liberdade que ele tinha em outros países não, viu, gente? Lá ele não, tem coisas que ele não pode fazer, não pode falar, né? Vai ter uma cartilha aí, uma cartilha. Você pode falar isso, aquilo você não pode falar, aquilo também, e isso eu posso falar? Não, isso não. E aquilo também não. Você só vai falar o que tiver escrito aqui. É, meu amigo, não é fácil não. Voltando a falar da seleção brasileira, a CBF define: Carlos Ancelotti será o técnico da seleção a partir de 2024. Para a CBF, o martelo está batido. Carlos Ancelotti será o treinador da seleção a partir de 2024. Este foi o desfecho dos 2 encontros que o italiano e o presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, tiveram na Espanha semana passada. Legalmente, ele não pode assinar nenhum contrato até janeiro, 6 meses antes do fim de seu vínculo com o Real Madrid. Mas a entidade entende já ter garantias do negócio. Uma delas é que Ancelotti vai indicar alguém na Europa para fazer a transição na seleção até sua chegada. Pois é, eu continuo achando um erro. E a seleção brasileira, se prestar um serviço desse, sinceramente, tem outras opções, né, de muita qualidade também, que tem muita qualidade e tem chance de fazer um bom trabalho com a seleção brasileira. Não dá para se esperar tanto tempo por um técnico dessa maneira, não. Deixa eu falar do tricolor carioca, né? O Fluminense, o time das Laranjeiras. Manuel do Fluminense é suspenso por doping. O Fluminense anunciou na última segunda-feira que a Conmebol suspendeu o zagueiro Manuel por doping. A entidade sul-americana avisou o clube que o exame do zagueiro acusou a presença da substância osterina na goleada sobre o River Plate por 5-1, dia 2 de maio pela Libertadores, no Maracanã, quando ficou somente no banco de reservas. Manuel já pediu a contraprova da amostra. A suspensão vale para todas as competições. O Fluminense colocou o seu departamento jurídico à disposição do zagueiro, que tem a sua primeira audiência marcada para o próximo dia 28. Como está suspenso preventivamente, Manuel ficará fora de, no mínimo, 3 jogos. Atlético Mineiro dia 21, Bahia dia 24 e Sporting Cristal dia 27, todos nesse mês de junho. A ostorina é uma substância que influencia diretamente nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, em especial a testosterona. A substância tem ação anabolizante, aumenta a massa muscular, a força e a performance. O futebol carioca teve um caso recente de doping em competições da Conmebol. Em 2021, o zagueiro Miranda do Vasco foi flagrado em exame em partida da Copa Sul-Americana. Na ocasião, ele ficou suspenso por 1 ano e voltou aos campos em setembro do ano passado. Complicado esse negócio de doping, né, rapaz? Porque
Lógico, às vezes o jogador tem culpa? Tem. Mas às vezes ele toma um medicamento que nem eles sabem mesmo para que serve aquele medicamento. A grande verdade é essa. Não sei se esse é o caso de Manuel, e aí os representantes, os advogados do Fluminense vão ter que trabalhar muito aí, né, para poder suspender aí ou deixar o seu cliente livre dessa acusação. Flamengo admite mudanças em proposta por Alan e De La Cruz. Vamos entender então sobre o pensamento aqui do Mengo. Sem conseguir finalizar as contratações de Alan e também de De La Cruz, o Flamengo admite mudar as propostas a Atlético Mineiro e River Plate, respectivamente. O Fla tem o tempo a seu favor, mas há otimismo para finalizar logo as tratativas. Por Alan, o Flamengo aceitou pagar 9 milhões de euros, cerca de 47 milhões de reais na cotação atual, sendo 7,5 milhões na compra e 1,5 milhão de bonificação. Há semanas, o impasse entre as equipes é justamente a bonificação, que geralmente envolvem os títulos da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. A diretoria rubro-negra está acostumada a bonificar os clubes de acordo com os títulos que o jogador ganhar com a camisa do Flamengo. Porém, o Galo não vê com bons olhos o modelo. O Fla entende a questão e tenta a alternativa de pagar por partidas disputadas. O debate agora é uma bonificação quando o Alan completar 40 jogos como titular. A cláusula está sendo estudada pelos dois clubes. Internamente, o Flamengo entende que pode ser um caminho para ter o volante e muito provavelmente só teria o gasto de 1,5 milhão de euros com a bonificação no ano que vem, já que a meta dificilmente seria batida ainda em 2022. Por outro lado, o Flamengo também não vê problema em manter a bonificação por títulos, assim como fez em outras negociações, como no caso de Everton Cebolinha. Caso conquiste alguma das três frentes, a diretoria carioca se vê tranquila para pagar o valor da cláusula. A negociação por Haaland nunca foi considerada fácil, justamente por se tratar de dois clubes que disputam as mesmas competições. O Flamengo ainda está otimista por um final feliz, já que conta aí com a vontade do jogador em jogar no Rio de Janeiro. A mudança de técnico e a crise que se instalou no Galo nas últimas semanas atrasou, mas não paralisou a negociação. As partes seguem conversando. Vale destacar que os investidores aí do Atlético Mineiro concordam com a negociação. Então, mais um ponto para o Flamengo, né? Dificuldade por De La Cruz. A situação de River Plate na Libertadores dificultou a negociação de De La Cruz com o Flamengo. O jogador quer defender o clube brasileiro, mas as tratativas estão a passos lentos, com as chances dos argentinos avançarem às oitavas. O Flamengo entende que, muito provavelmente, só dará mais um passo na negociação depois da definição da Libertadores. Enquanto isso, os empresários do Meia continuam conversando com o River e o Liverpool do Uruguai, detentos dos direitos econômicos do atleta, para chegar a um denominador comum. A primeira proposta de 7,5 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos, não agradou aos argentinos, que não fizeram uma contraproposta. Ciente do desejo do jogador em atuar no Flamengo, o staff tenta encontrar um valor mais vantajoso para conseguir a liberação de De La Cruz. O Fla já admite aumentar a proposta. Aprovados por Sampaoli e ok do DM. Já na próxima semana, Sampaoli terá Rossi e Luiz Araújo à disposição para os treinamentos. Ambos só poderão estrear a partir de 3 de julho, quando abre a janela de transferências. O volante e o meia são observados pelo Flamengo há tempos e tiveram aí as contratações aprovadas por Sampaoli. O argentino espera contar com jogadores para o restante da temporada e tê-los à disposição o quanto antes. Para definir um investimento, há a avaliação em 3 etapas.
esportiva, financeira e médica, com as cifras e os contratos já em pauta. O Flamengo aguarda então pelo desfecho aí das conversas para fazer as análises físicas. Apesar de Alan e De La Cruz terem aí passagens recentes pelo DM, a situação não preocupa, já que o clube só assinará o contrato após os exames médicos aí dos jogadores. É o Flamengo apostando alto aí, rapaz. São altas cifras, né? São jogadores que chegam para serem titulares da equipe rubro-negra, né? E também com salários, sim, gigantescos, né? Luiz Henrique se aproxima de ser o novo técnico do PSG. O PSG segue buscando, na verdade, um caminho para a próxima temporada. Após comunicar a Christophe Galtier que o treinador não seguirá no cargo, o foco é buscar um substituto. Segundo o jornal L'Equipe, o clube tem negociações avançadas com o Luiz Henrique. A publicação afirma que nem tudo está acertado, mas faltam poucos detalhes para o ex-técnico da seleção da Espanha assumir o Paris Saint-Germain. O clube francês espera anunciá-lo ainda nesta semana. É o futebol europeu, né, rapaz? E as suas definições, até porque por lá eles estão de férias. Enquanto o nosso futebol aqui está no meio aí da temporada, né? Lá já se encerrou a temporada, porque ela começa no ano e termina no meio do outro ano, né? Aqui também deveria ser assim, mas por enquanto não é. É isso, minha gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente volta assim às 18 horas, se assim o nosso bom Deus nos permitir, com mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez pra gente falar de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil também, tá bom? Beijão no coração, abraço pra vocês também e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!